E aí, pessoas, beleza? Hoje, então, a gente vai aprender as cartas dos arcanos menores de número 5. Já tô aqui com as minhas cartinhas separadas para mostrar para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve e deixa o like, beleza? Meu nome é Jéssica, eu sou formada em filosofia e sou taróloga. Como a gente já viu nos outros vídeos anteriores, né? Aqui eu tenho um resumo dos naipes e seus elementos, né? Sendo o ouros o elemento terra, o espadas o elemento ar, o copas o elemento água e o paus o elemento fogo. Uma coisa que eu não estou explicando nos vídeos é que é o seguinte: o elemento fogo aqui, falando sobre o plano espiritual, é o seguinte, gente. Não é o espiritual, assim, digamos, de deuses e deusas e essas coisas. Não, é o espírito aqui no caso do seu espírito mesmo, de dentro de você, tá? É para você elevar o teu espiritual dentro de você. Que eu não tinha explicado isso, mas achei melhor colocar aqui nesse. Enfim. Então, como sempre, a gente começa aí com a carta de ouros. E hoje o número 5, né, que a gente vai ver. E o número 5, o que ele representa? Ele representa aí o que? A liberdade, o movimento, aventuras, conflitos, essas coisinhas todas assim. E como a gente tem aqui a carta do 5 de ouros, o que o 5 de ouros representa? Representa aqui a privação, né? A falta do dinheiro, o prejuízo, sabe? Porque às vezes, né, gente, aventura demais, a gente pode gastar demais também, e aí a gente acaba tendo aí um prejuízo. E aí aqui, ó, tenho a carta do 5 de ouros do tarô do Rider-Waite. Como vocês podem ver, ó, tem duas pessoas aqui que dá pra perceber que elas estão precisando de ajuda, né? Elas estão andando descalço, no frio, tem um de muleta, elas estão machucadas. E aí aqui atrás, são umas coisas bem simbólicas assim, mas você vê um vitral cheio de ouros, né? Essa pessoa ela não tem, ela precisa de ajuda. E aqui é o 5 de ouros do tarô de Marselha. O que a gente vê aqui? O dinheiro indo embora. Tá vendo? Tem uma mãozinha lá em cima, ela tá jogando pra baixinho, esse dinheiro tá indo embora. Ele não tá na mão da pessoa mais. Tá vazando, né? E quais são alguns dos problemas que as pessoas vão enfrentar, ou tá enfrentando, no caso, se sair essa carta no tarô? Um dos problemas é a falta de comunicação. A pessoa que ela não se comunica direito, ela fica com medo e fica desconfiada de tudo. Já começa por aí. Outra coisa, como a gente já viu nos vídeos anteriores, o ouros é sobre o quê? Sobre posse, é sobre o que a pessoa tem. É sobre trabalho, é sobre dinheiro, é sobre material, né? Aquilo que eu posso tocar, que eu posso ter. E essa carta, ela mostra aqui que a pessoa está em uma grande privação financeira. Inclusive, se sentindo sozinha. Pode indicar solidão também. Outra coisa, a carta agora é a carta do 5 de espadas. O que é o 5 de espadas? Vamos lá. Significa o quê? Derrota, desperdício, fracasso. Essa aqui é a carta do tarô do Rider-Waite. Como a gente pode ver aqui, esse cara ele tá catando as espadas e ele tá olhando para trás. Aí tem um cara lá atrás que tá chorando, o outro que tá andando assim sem rumo, e ele tá ali, né, com cara que a gente pode perceber de derrota. Aqui no tarô de Marselha, essa aqui já é um pouco mais como que eu posso dizer? Um pouco mais violento o negócio. Essa aqui dá pra entender mesmo o que tá acontecendo. Perdeu, gente. Perdeu. O cara de vermelho aqui, ó, perdeu pro cara de escudo. Ele tá enfiando a espada nesse daqui. Então, a gente pode dizer aqui que já era, né? É o famoso já foi. E o que acontece quando a pessoa cai? O que acontece quando a pessoa fracassa? Ela começa a ter medo. E o medo, ele traz junto com ele a ansiedade. E faz com que a pessoa perca o controle de uma situação ou perca o controle sobre si mesma diante de uma discussão ou de uma coisa que ela precisa resolver. A pessoa não pensa direito mais, porque ela tá com medo, ela tá ansiosa, ela quer saber o que vai acontecer, mas a gente não sabe, né? Não tem como a gente controlar isso. E aqui ela vai perdendo até a força sobre si mesma. E além dela não ver ela própria, ela também só olha
o outro. Ah, mas com o outro deu certo, por que comigo não dá? É o famoso, tô olhando a grama do vizinho, tá mais verde do que a minha. Mas eu tô regando a minha ou eu só tô falando da do vizinho? Entendeu? Tem essa diferença aí entre agir, né, fazer e ficar só olhando o outro fazer. Agora a gente vai para o 5 de copas. O que é o 5 de copas? Também significa depressão ali, decepção, frustração, tristeza. É o famoso estou chorando pelo leite derramado. A carta do tarô do Rider-Waite é essa daqui. Aí a gente pode ver aqui que tem um homem com a cabeça baixa, né, porque ele tá triste. Aqui tem 3 taças derramadas e atrás dele tem 2 que ainda estão de pé. Mas ele não consegue ver as 2, ele tá chorando pelas que caíram, entendeu? Aqui no tarô de Marcélia, mesma coisa. Tem 3 taças derramadas aqui e tem 2 em pé lá. A pessoa, nesse caso aqui, vai estar olhando o quê? As taças que caíram. Então, toda essa tristeza, essa frustração, ela pode indicar algumas coisas. Uma delas é um amor não correspondido, uma traição, a pessoa que ficou muito magoada com a outra, sabe? Porque a pessoa não fez exatamente o que ela estava esperando. É aquela famosa tá criando expectativa. A gente cria expectativa e aí depois a pessoa não corresponde àquilo que a gente estava pensando, né? E se vocês forem analisar bem as cartas do 5, se você juntar elas, você tem aí que a pessoa, por exemplo, não tem comunicação boa, né? A gente não tem como como é que fala? Atender a expectativa do outro, se a gente nem sabe o que o outro tá pensando, porque o outro nem falou pra gente, entendeu? Então, assim, algumas mágoas vêm disso também, de criar expectativa. E o Copas, como ele é uma carta de... O Copas, uma carta não, né, gente? Um naipe de sentimento, toda essa intensidade de tristeza, de decepção, de mágoa, de ai meu Deus, eu fui ferido, eu não gosto disso, foi a outra pessoa. Ela causa o que nessa pessoa que tá desse jeito? Raiva, muita raiva, entendeu? E aí ela não consegue enxergar uma solução, ela não vê que também tem ali uma parcela de culpa da parte dela e não só do outro. Faltou conversa, né? Conversar é sempre bom. E agora o 5 de paus, que significa o quê? Aqui a gente tem um bloqueio, mas é um bloqueio que está mais ligado aí ao criativo, né? Tem uma obstrução ali, a pessoa não consegue pensar direito para resolver um problema. E também pode significar recuperação. Outra coisa também é que o naipe de paus é sobre o espiritual no sentido de alma mesmo. Ah, eu achei que eu não tinha falado, mas aí tá aqui também, né? Que é no sentido da sua alma, entendeu? E o fogo aqui está representando o quê? O processo criativo. A gente transforma as coisas dentro da gente primeiro para depois transformar do lado de fora. E aí, nesse caso aqui, como vocês podem ver no tarô do Rider-Waite, tá vendo aqui que eles estão lutando entre eles? Tem um bloqueio ali, tem uma força oposta que não te deixa passar. É esse bloqueio que a gente está falando. Não é que tá tendo uma briga, não é briga. É bloqueio mesmo, sabe? Uma dificuldade em transpassar aquele obstáculo, de conseguir mudar, entendeu? É isso. E o tarô de Marcélia também, ó. Tem as mãozinhas aqui, uma tá bloqueando a outra. Aqui não passa nada. A pessoa tem que fazer o que aqui, então, para poder vencer esse obstáculo? Tomar uma atitude. Precisa partir para ação. Se não partir para ação, não vai sair do lugar. E mesmo para a pessoa conseguir pensar em outra coisa, mesmo o pensamento a gente precisa mudar ele às vezes para sair do looping. Porque sair do lugar não é só movimentar o seu corpo do ponto A ao ponto B, mas também o pensamento. Você parar um pouco, respirar, meditar e pensar, olha, se eu continuar aqui nesse looping infinito, eu não vou conseguir fazer nada. Entenderam? Então esse foi os naipes da carta 5. Os naipes não, né? Os significados das cartas de número 5. E aí aqui no resumo, o que o número 5 ele representa para nós? Representa a liberdade, o movimento, conflitos, aventura, tudo isso, tá? O 5 de ouros, as palavras-chave são privações e prejuízo. O 5 de espadas, derrota e desperdício.
O 5 de copas, decepção e frustração. E o 5 de paus, obstrução e recuperação. Na real, gente, o 5 não é lá aquelas coisas, né? Mas a gente consegue superar os obstáculos, né? Pensando direitinho, conseguindo conversar, a gente chega num ponto de equilíbrio, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. O próximo vai ser sobre a carta 6 e eu espero vocês lá. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Até mais!